Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de perdão, chamando a existência de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Provedor, o Espírito Santo que chegou e que nos ensina a palavra da justiça, do amor e do perdão no nosso coração. Tudo aconteceu na cruz para que aqui você tivesse acesso a Deus e dele recebesse a misericórdia, recebesse amor e perdão, recebesse a dádiva dele, que já está dentro de nós. É só nós abrirmos os nossos olhos, né? Entendermos que ele iluminou os nossos olhos, abriu a nossa mente, colocou aqui a mente dele. 1 Coríntios 16. Com a mente de Cristo você começa a discernir a palavra em Espírito e verdade. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Que possamos ter um dia maravilhoso. 1º de agosto de 2025. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui está 2, né? 2:34 de Atos e 35. 2:35 de Atos 36. Hoje nós temos acesso a Deus. Antes da cruz, eles não tinham acesso a Deus. Deus teria que enviar seu Filho amado Jesus, Cristo Nazareno, para passar pela cruz e aí trazer o Espírito Santo, como é que eu já li, Ezequiel 37:5 e 37:14. Colocarei, né, o Espírito em vós e vivereis. Depois da cruz você tem ele, para poder discernir a palavra, para não ficar na mão de homens que não vão falar a verdade. Então é que você tem acesso a Deus, para entender. Antes da cruz não tinham acesso. Depois da cruz você tem acesso. Por isso que precisavam buscar Jesus, buscar uma cura, uma libertação. Buscavam lá. Mas depois da cruz ele já trouxe para você. Você vai entender isso. Então 2:35 aqui de Atos, né? Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Ele colocou tudo no estrado dos pés dele. Sendo que o trono lá em cima ele está, e aqui embaixo está os pés dele. Porque a terra não acaba. Porque se a terra acabar, o mundo, o cosmos acaba. Esse mundo não acaba. Geração vai, geração vem, a terra continua, como diz Eclesiastes 1:4 em diante. 36. E esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, tá? Tu vê que fala para Israel. A Bíblia não escreve para nós, está lá escrita para nós. Aqui contém a palavra de Deus, tá? Para o povo de Israel. Mas o Espírito Santo nos ensina a discernir ela, para não ficar na mão de pastores que enganam e leva os membros que lá estão ao erro, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Né? Então, o fez Senhor e o fez Cristo. E aqui 7:49 de Atos, né? O céu é o meu trono, é onde ele está, e a terra é o estado dos meus pés. Os nossos pés estão aqui, fincados na terra, agora sentados em pé. Então ele está embaixo dos nossos pés aqui. Ele quem? Tudo é imundícia, tudo aquilo que não vale nada para nós, né? Vamos supor, toda a perdição, tudo aquilo que vem desse mundo secular e religioso está embaixo dos nossos pés. Por quê? Nós aqui temos a mente de Cristo para poder discernir, fazer a nossa oração e aqui crer que Deus já colocou tudo embaixo dos pés dele, para que nós fôssemos fortes e corajosos e entendesse dia por dia de todos nós. Que casa me edificarei? Hoje nós estamos na casa de Deus. Ele edificou a casa aqui, ele é o cabeça, aqui você habita com ele, dentro da casa dele. Você falou, entra no teu quarto e ora a mim que eu vou lhe responder. Mateus 5, ele te responde, porque você faz uma oração de acordo com a graça, com o evangelho, que hoje está em vigor, no século 21. A lei de Moisés, as pessoas fazem oração e nada acontece. Então fica esperando uma bênção hoje, uma amanhã depois, e ela não chega. Por quê? A bênção não está de acordo com o evangelho de Cristo no nosso coração. Ou qual é o lugar do meu repouso? Então existe um repouso. Hoje nós repousamos com Deus e Ele é o nosso repouso. Então o descanso está dentro de nós hoje. Não foi, porventura, a minha mão que fez todas essas coisas? Então, todas essas coisas foram feitas pelas mãos dele. Por isso, ele é o nosso pastor,
o nosso orientador, o nosso provedor, o nosso amor. Então, entendendo tudo isso aqui, você já mora com Cristo, você já é nova criatura. Por quê? Existe um descanso para o povo de Deus, né? Como está aqui em Hebreu, né? Hebreus aqui, 4, 1. Vamos entender aqui, porque o povo evangélico, o povo que está aí na religião, não descansa, porque tem que estar de segunda a domingo na igreja, fazendo a obra de Deus. Não, hoje as obras que ele fez, preparou para nós, 2:10 de Efésios. Andamos nela. Então, nós fazemos aqui o bem ensinar a quem? Né? Ajudamos o próximo a se vestir, a comer, essas coisas assim, né? Uma alimentação diária, que às vezes outros precisam e temos que ajudar. Então, aqui, as obras, né, religiosas, Jesus fez todas na cruz, para que você não fizesse hoje. O jejum, a paz judaica, o guardar o sábado, o batismo nas águas, o dízimo, tudo isso aí ficou na cruz, porque isso aí era obra da lei. E segundo a lei de Moisés, já dizia Paulo 2,6 de Gálatas, que ninguém será justificado, porque ninguém será, olha só o verbo, da cruz para cá, já fomos, cara, Romanos 5. Então a graça te dá esse entendimento que você recebeu esse alimento. A entrada no descanso de Deus pela fé. 4:1 de Hebreus. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Então, se alguém falhou, não está no descanso de Deus. Não é nova criatura, não nasceu da água do Espírito, não nasceu do batismo da cruz, certeza de humano. Quando você nasce do batismo da cruz, você nasceu de novo. Agora você entendeu isso aqui. 2, porque também a nós foram anunciadas boas novas. O que são boas novas da salvação? É o evangelho que Deus deu ao apóstolo Paulo. Atos 6:8. Paulo, você é o instrumento que Deus enviou para o gentio, né? Como deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Então hoje tem que fazer as obras da lei e ter a fé, assim que eles falam, a religião fala isso, ainda mais a igreja evangélica. Mas só que Paulo escreveu em Romanos 3:28, o apóstolo da graça, o mestre que trouxe o evangelho ao gentio lá, pós-cruz, ele disse: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Por quê? Eles querem fazer as obras porque lá em Tiago 1,17, né, 2,24, Tiago 2,24, 2,17, está dizendo: a fé sem obra ela é morta. Mas a obra que ali Tiago fala são obras naturais. Obras você ajudar o seu próximo. Você cobrir o nu e dar o pão ao faminto, aquilo que diz lá em Isaías 58 em diante. Né? Esse é o jejum que Deus quer. Não é jejum pelo Brasil, pelo mundo, para que esse político aqui entre, vamos agora orar por todo político, papapá, essa coisa assim, isso é a segunda carne. Isso é um homem terreno que faz isso. É vigília, né? Ali naquela igreja ali, é passeata para Jesus, essas coisas é segunda carne. A paz já está no nosso coração. Por isso esse descanso para nós aqui. Quem entendeu o evangelho, quem passou da cruz, quem entendeu da cruz para cá, quando Paulo ensinou o batismo, né? Lá, 1,17 de 1 Coríntios, ele não veio para batizar, para pregar o evangelho. Então ele vem ensinando e tirando as coisas das igrejas tangíveis, aquilo que se faz com as mãos, como a Santa Ceia, o batismo nas águas, porque é uma simbologia, o dízimo. Então Paulo vem ensinando tudo isso aí para aqueles que vieram pós-cruz, porque todas essas coisas eram obra da lei, ficou na cruz. Por isso, né, todos quantos estão debaixo da obra da lei estão debaixo de maldição, porque o justo virá pela fé. 3:10 de Gálatas está lá. Então Paulo separa a lei da fé, né, e as obras da lei que eles fazem nas igrejas pentecostais, igrejas tradicionais. Então ali eles fazem as obras da lei para que seja justificado por Deus. Mas só que Deus justificou todos nós pela fé. O justo não tem obras. Se você é um justo de Deus, aqui, se você crê, você não tem obra a fazer. Já fiz toda por você. Então, entendendo tudo isso aqui, vamos aqui a Marcos 7:24, né? Essa mulher cananeia, essa mulher estrangeira, porque o estrangeiro, ele não podia participar da paz judaica. Está lá, Êxodo 12:49, 48:49. Nenhum estrangeiro poderá participar
da parte judaica. Então, essa mulher que aqui está, ela é estrangeira. Só os judeus podiam participar da Páscoa judaica, que está lá em Êxodo 12, 43, tá? Êxodo 12, 43, me parece que é 12, 43. É 12, 43. Deixa eu confirmar aqui. Êxodo 12, 43. Êxodo 12, 43. Êxodo 12, 43. Só para confirmar aqui, ele falou que nenhum estrangeiro poderia participar da Páscoa judaica. 12, 43. Aqui está. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. 2 pontos. Esta é a ordenança da Páscoa, tá? Jesus celebrou a Páscoa antes do sofrimento, né? Não é Santa Ceia, é a Páscoa. Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Então, eles não podiam comer a Páscoa judaica, como hoje. O pão e o suco é simbologia. Ali é uma Santa Ceia falsa. Então, eles falsificam a palavra e trazem uma mentira para a igreja. Porque até a cruz, ali durou toda a obra da lei. O fim da lei é Cristo, para a justiça, todo que crê. Mas Paulo continuou fazendo as obras, né? Lá debaixo da lei, por quê? O templo estava de pé. Jesus passa pela cruz e vem, e continua caminhando lá em Jerusalém. E depois o templo vem cair. Quando o templo cai, a graça do evangelho é derramado em nossos corações. Por quê? O Espírito Santo ele vem e ensina a igreja. A igreja famosa caiu para que você fosse a igreja hoje, depois da cruz. Aquela igreja ela recebia o dízimo, mas só que o alimento. Porque tinha levita lá para receber o dízimo. Hoje aqui não tem levita. Na cruz terminou toda essa obra da lei, para que você entendesse a graça. E aqui Marcos 7,24, né? Essa mulher não tinha direito à herança, porque Deus deu aos filhos. Você vai ler lá em Atos 10, né? Versículo 11 em diante ali. Pedro vê um lençol descendo do céu, cheio de quadrúpede, animais imundos, e uma voz fala com Pedro: Pedro, levanta, mata e come. Ele falou: Senhor, jamais comi coisa comum e imunda. E a segunda voz falou com ele: não torna-se imunda, Pedro, aquilo que eu já purifiquei. Então o gentil já foi purificado. Depois da cruz não tem obra a fazer, para que nós precisamos fazer. Nós andamos hoje nas obras, preparou para nós. 2:10 de Efésios. Por isso, pela graça, ele te salvou, não pela lei. 2:8 de Efésios. Aqui está, 7:24 de Marcos. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro, Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, né? No entanto, não pôde ocultar-se. Ele não pode se esconder. Hoje nós não podemos se esconder de Deus. Ele nos vê, mas em espírito e verdade. 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-lhe aos pés. 26. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse da filha dela um demônio. Antes da cruz, lá tinha poucos médicos, e Deus era o mestre dos médicos, curava as pessoas lá. Hoje aqui, no século XXI, você tem um problema de coluna, de vista, de dente, de coração, né? De garganta, você vai e procura um médico. Você não procura um pastor, porque ele não é médico. Ele às vezes inventa ali uma coisa de libertação, inventa ali uma capa de maldição, uma campanha, e você cai, porque ali não vai te curar. Você está curado, mas só que esse corpo de carne aqui, ele tem problema aqui, segundo a carne. Por isso acontecem as coisas, né? E correm para a igreja. Só que a igreja é um comércio. Ali, eles aproveitam e cobram de você um pedaço, como se fosse no médico pegar só uma consulta particular. Tu vai no INSS, tu vai aí no SUS, não tem médico, você paga particular. Você vai a um pastor para orar por você, é sem conta uma oração do pastor, para pregar ele cobra 10 mil reais. Então, virou um comércio. Então, temos que se livrar disso, saber que nós estamos curados e sarados, em nome do Pai. A nossa alma é curada em Cristo, e o Espírito Santo pronto para Deus. Só que o nosso corpo de carne, ele tem problema. É na perna, né? É no dente, é na garganta, é na visão, é na cabeça e por aí em diante. 27. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que eu farte os filhos, está vendo o filho? Aquilo que Pedro falou lá. Senhor, eu não vou comer nada
imundo, porque o gentio era cada cachorro, era tratado como animais. Está vendo aqui cachorrinho que ela falou? Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que eu farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Então lá os judeus passavam de carne e sangue. Por isso ele matou o diabo na cruz, dos 14 de Hebreus. E hoje aqui nós passamos também de carne e sangue, mas somos filhos e herdeiros de Deus. Não ovelha marcada de um pastor, onde você é obrigado a dar dízimo, a fazer orações, longas orações, e ali você fica preso a um pastor. 28. Ela, porém, lhe respondeu, sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. 29. Então ele disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Então, uma palavra. Ela chegou em casa, a filha dela estava sobre a cama, já de pé. Por quê? A palavra curou. Hoje aqui é a palavra que nos cura, e já nos curou, nos salvou, nos libertou, e nos colocou aqui no reino do seu amor, onde você tem acesso a Deus. Hebreus 10, 19 e 20, o véu foi rasgado, você entrou pela porta, Deus fala com você, que te ama e nunca te abandona. Então essa mulher não fez com a libertação, não fez santa ceia, não deu dízimo, a cura foi imediata e direta. É o que acontece. Hoje os pastores aproveitam a campanha e você fica ali semanas e anos naquela campanha para que você obtenha uma cura. Mas a cura já foi feita em você. Por isso, está lá João, né? Capítulo 5, versículo 8, o paralítico do tanque de Betesda. Estava lá 38 anos doente, levanta e anda, rapaz, vamos embora. E aí, quando chega no versículo 14, 5:14, está ele dando o templo lá curado. E o templo hoje é você é curado, você é o templo do Espírito Santo, você é dentro da igreja hoje, ele aqui está com você. Eu vejo que você já está curado. Agora vai, não peques mais, foi o que ele falou para aquele paralítico, dentro da congregação que estava de pé ainda. Mas ela cai e você tenta descer, 24 de Mateus, caiu o tempo hoje é você. E ele fala com você o que era esta manhã. Você está curado, está sarado. Levanta e anda. Pega o direito e anda. Então temos que ter atitude de fé e correr para o abraço. E dizer, Senhor, obrigado pela cura, pela libertação. Esta manhã eu recebo que eu tenho o seu amor e o teu perdão. Eu recebo, meu Pai, que sou mais que vencedor, que sou sua propriedade. Eu não preciso, Pai, ir ali, ou lá, ou acolá, receber uma cura de um pastor que vai curar no teu santo nome, sendo que o Senhor já me curou aqui. Com essa palavra de libertação, de amor no meu coração. Você fez a sua oração, pronto. Você está livre para com Deus. Por isso, você louva, você canta, você ora. Oh, Deus, como eu te amo, a minha vida modificou, a minha paz, me trazendo essa paz. Amanheceu e eu preciso aqui falar que eu te amo, tu és o meu amor. Jesus, como eu te amo, a minha vida mudou, a tua graça ao meu coração falou. Esta alegria do Senhor na minha vida me levantou, me deu o teu amor. Cristo Jesus, como eu te amo, eu não consigo mais te esquecer. O Senhor me trouxe a paz. Então ele nos trouxe a paz. Romanos 2,17. O Senhor hoje tem a paz despedida de você. Porque o Espírito Santo ele veio. Lhe foram ortogados. Romanos 5,5. Olha só quantas palavras, 2:1 de Atos, derramou em toda a carne. 37:14 de Ezequiel. Né? Ele falou, porém o Espírito em você e viverei. Depois daqui você vive em Cristo. Por isso, você não busca ele aqui, ele ou lá, até dentro de você. Porque ele falou, mulher, eu procuro aqueles que me adorem, mas em espírito e verdade. João 4,23. Você que adora o Cristo no teu quarto, né, aqui dentro de você, na tua casa, na tua varanda, onde você estiver. Não é obrigado a ir na igreja que o pastor fez com as mãos para que você vá adorá-lo lá, não. Você pode adorar dentro de você, na tua casa, porque lá é uma casa de comércio. Por isso ele falou, não faça da minha casa um comércio que eu não ensinei. Marcos capítulo 11, versículo 15. Então, lá é um comércio, lá vende tudo. Só que aqui, ele vendeu, ele foi na cruz e pagou um preço por você e por mim. Toda dia ele ficou lá, para que você recebesse o dom do Espírito Santo dentro de você, para que você se livre de homens maus e perversos, que diz lá, 2 Tessalonicenses
Capítulo 3, versículo 2. Por quê? A fé não é de todos. Se ele falou, a minha casa é casa de oração. Você se livra desses homens assim. Por quê? Você entendeu, você não pode se misturar. Não se mistura lei com graça. A graça é pura. Graça é maravilhosa. Quando você entende esse amor, quando você mistura lei com graça, você colocou fermento na massa dos fariseus. Você não é um fariseu. Você não é ateu. Você é um filho de Deus. Nesta manhã eu creio e recebo no meu coração. E você recebe. Dê um like, pois essa mensagem ela tem que ir para frente. Por quê? Todos nós vamos entender que o Cristo veio, mora dentro de mim e dentro de você, para que você possa receber dele todo o galardão. Aonde? Na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver. Vou falar para você assim, pois esse homem é um homem de Deus. Ele tem um coração muito bom. Então, um coração bom está perfeito com Deus. Espero que você entenda e tenha esse coração para com Deus. Ame a todos, mas em espírito e verdade. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai.